for just 60 seconds Eu quero que vocês, por 60 segundos, to lift your hands levante as suas mãos and talk to the Lord e fale com o Senhor and ask Him to help you e peça a Ele para te ajudar, to receive this word. para te ajudar a receber essa palavra. Just for 60 seconds, 60 segundos. just begin to pray right now. out Comece a loud. orar nesse momento em voz alta. He's here right now. He's here right now. You gotta understand Você precisa entender why it is so important for me to worship. por que é tão importante para mim adorar. Some people don't understand that. Algumas pessoas não entendem. The important thing is I have to connect with the Master. O mais importante é que eu tenho que me conectar com o Mestre. And the minute I connect with Him, I'm able to minister to E you. então, no momento que eu me conecto com Ele, eu posso ministrar a vocês. I cannot give away what I don't have. Eu não posso dar o que eu não tenho. I can only give away what God gives to me. Eu só posso dar o que Deus dá a mim. How many are serious about receiving the power of God? Quantos estão aqui levando a sério receber o poder de Deus? For what purpose? Para qual propósito? Think about it. Pensa sobre isso. Why? Por quê? Why do you want it? Por que você quer o poder? What will you do with it? O que você vai fazer com ele? Will you use it for His glory or yours? Você vai usar para a glória dele ou para a sua? Will you use it to exalt His name or your name? Você vai usar para exaltar o nome dele ou o seu nome? Will you use it to magnify the name of Jesus or build an empire for yourself? Você vai usar para magnificar o nome de Jesus ou construir o império para você? The anointing is a priceless love gift from heaven. A unção é um presente de amor sem preço do céu. Listen carefully. Ouça bem. I don't know these men or Eu não women, conheço esses homens ou but mulheres. they'll understand something maybe some of you don't. Eles talvez entendam algo que muitos aqui não entendem. After 40 years in the ministry, Depois de 40 anos no ministério, I've discovered something frightening eu descobri algo muito assustador about the anointing. sobre a unção. There is an anointing first in my heart. Existe primeiro uma unção no meu coração. That anointing was given to me at salvation. Essa unção foi dada a mim na salvação, quando eu fui salvo. God's gift to my life. Deus, é o dom de Deus para a minha vida. It was that anointing that made Jesus real. It was that anointing that made the Word of God real. It was that anointing that gave me faith to believe. Foi essa unção que tornou Jesus real para mim, que tornou a palavra de Deus real para mim e me deu fé para crer. It was that anointing that gave me joy and peace and love for my enemies and so on. Foi essa unção que me deu alegria e paz e amor pelos meus inimigos e muito mais. But as time progressed, Mas à medida que o tempo foi progredindo and as God began to trust me more, e à medida que Deus começou a confiar mais em mim, to my amazement para a minha descoberta, a minha surpresa, and my surprise, para a minha surpresa, He anointed my office. Ele ungiu a minha função, o meu ofício. He gave me an office Ele me deu um ofício, uma that função has nothing to do with my life whatsoever. que não tem nada a ver com a minha vida. I didn't know that back then. Eu não sabia isso anos atrás. Now you're going to get very quiet because I'm going to say things to you that I really don't usually talk about. Então, assim, você vai acabar ficando meio em silêncio à medida que eu for falar coisas para vocês que eu não falo muito. But you want to know, Mas vocês querem saber, so I'll tell you. então eu vou falar para vocês.
When God anointed my office, Quando Deus ungiu o meu ofício, it happened to be exact aconteceu que foi exatamente December the 7th, dia 7 de dezembro 1974, 1974, at about 8:30 p.m. mais ou menos às 8h30 da manhã. I was 21 years of age. Eu tinha 21 anos de idade, I was in the basement of a church eu estava called Trinity Assemblies of God. Eu estava no basement de uma igreja Actually, it was in chamada Canada. It was Pentecostal Assemblies. Assembleia de Deus And, Trindade. and the Lord anointed me where I felt a surge of power go through my body. O Senhor me ungiu e eu senti uma energia de poder passar pelo meu corpo. God did not give me the office I have today. God did not give it to me at Catherine Kuhlman's meetings. O ofício que eu exerço hoje, Deus não me deu na reunião da Catherine Kuhlman. When I went to Catherine Kuhlman, I simply became acquainted with the person of the Holy Spirit. Quando eu fui nas reuniões da Catherine Kuhlman, eu simplesmente passei a ter noção, a perceber a pessoa do Espírito And I Santo. wrote the book Good Morning Holy Spirit as a Então eu result. escrevi o Bom Dia Espírito Santo como But that como was resultado. that was in 73, the end of 73. Mas isso foi em 73. A year later, in 74, Um ano depois, em 74, unexpectedly, inesperadamente, God anointed an office that He gave me. Deus ungiu um ofício que Ele me deu. I'm not going to say God anointed me because that is not biblically proper. Eu não vou dizer que Deus me ungiu, porque isso não é biblicamente próprio He dizer. anointed me as He anointed all of you when we came to the Lord. Ele me ungiu da mesma forma que ungiu todos vocês quando nós We viemos got para o saved Senhor and e fomos salvos Received Him in our hearts. e o recebemos em nossos corações. That happened in 1972, to be exact. E isso aconteceu em February 1972, 14, dia 14 de fevereiro 1972, 1972, 7:50 in the morning às 7h50 da manhã. is when I got saved. Foi quando eu aceitei Jesus. In a high school named George Vanier High School in Toronto, Canada. No colegial em Toronto, Canadá. George Vanier High School. George Vanier High School. And at that moment, Naquele momento, Jesus became real to me, and His Word became real to me, and faith became alive in my soul, and so on. Jesus se tornou real para mim, a fé se tornou viva na minha alma e assim por diante. But I'm standing in the basement of this church in 1974 Mas eu estava no basement dessa igreja em 1974, after I met the Holy Spirit a year later, depois que eu conheci o Espírito Santo, um ano depois, and I felt an overwhelming, powerful numbness. e eu senti como uma sensação, Just like electricity. como uma eletricidade muito poderosa, Very different from what I'd experienced prior. muito diferente do que eu havia experimentado antes. This was very raw. Foi muito selvagem, assim, muito I don't know how else to say it. bruto. It was a raw anointing. Foi uma unção bruta. It was undeniable. Foi algo inegável. And people began to fall in the Spirit. E aí as pessoas começaram a cair no Espírito. I was shocked. E eu fiquei chocado. I began to preach Eu comecei a right after pregar that bem depois disso, in Canada. no Canadá. And to my shock, people began coming by the thousands. E para o meu choque, as pessoas começaram a chegar aos milhares. Now. Agora. I did not know then Eu não sabia naquela época that the anointing on my office has nothing to do with the anointing on my life. que a unção no meu ofício não tem nada a ver com a unção na minha vida. Nothing whatsoever. Nada. They are disconnected. É desconectado.
The anointing on my life is just for me. A unção na minha vida é somente para mim. The anointing that's in my heart, mentioned in 1 John 2:27, is just for me. A unção que está no meu coração, mencionada em 1 João 2:27, é somente para mim. And that anointing is connected to the person of Jesus. E esta unção está conectada à pessoa de Jesus. I wondered so often. E eu me pergunto algumas vezes, It bothered me isso mexe comigo when I would see preachers quando eu vejo pregadores that I knew were living in sin. que eu sei que estavam vivendo no pecado, Yet when they would preach, e mesmo assim quando eles pregavam, there was an anointing. havia uma unção. It bothered me. Isso mexia comigo. I thought, how could they be anointed when their life is filthy? E eu pensava, como que eles podem ser ungidos quando eles vivem uma vida leviana? I knew one man, Eu conheci um homem, I'm not going to mention names, não vou falar nomes aqui, he had 4 girlfriends, ele tinha 4 namoradas, slept with all 4 of them. dormia com as 4. And when he would preach on Sunday morning, E quando ele pregava aos domingos de manhã, power, poder. I thought, how can that be? E eu pensava, como pode ser isso? Bothered me. Isso mexia comigo. Didn't really understand it. Não entendia isso. I was young. Eu era jovem, I just began to minister. eu estava começando a ministrar. You know, when you are in a ministry like I am in, you Sabe- meet a lot of people. Sabe, quando você está no ministério como eu estou, você acaba conhecendo muita gente. You hear a lot of things behind closed doors. E você ouve muitas coisas atrás das portas fechadas. Some of those preachers I met when I was a young man were just pure filthy people. Alguns desses pregadores que eu conheci quando eu era um jovem eram simplesmente pessoas impuras e imorais. Are you saying it the way I'm saying it? I knew one guy Eu conheci um cara in Canada, no Canadá, filthy. imoral, Just filthy. imoral. But when he would preach, Mas quando ele pregava, the anointing came. a unção vinha. It disturbed me. Isso chacoalhava aqui dentro. But I didn't want to deal with it. I didn't want to pay attention to it. I didn't want to look into it because I thought if I did, it could really discourage me even more. Mas eu não queria prestar muita atenção nisso, eu não queria olhar muito, cavar muito nisso, porque eu sabia que se eu fizesse isso ia acabar mexendo comigo. So I ignored it. Então eu ignorava. In 2010, Em 2010, just shut that fan. In 2010, em gentlemen, 2010, senhores, I went through a challenge in my life eu passei por um desafio na minha vida. because of it could have happened to anybody really, you know. Porque pode acontecer com qualquer um, sabe? My wife comes from a great family. Her father used to play piano for Smith Wigglesworth. A minha esposa vem de uma grande família. O pai dela costumava tocar piano para o Smith Wigglesworth. Very wealthy in the spirit. Eles são muito ricos no espírito. And her father lost his ministry E o pai dela acabou perdendo o ministério because of women. por causa de mulher. That's what happened. Aconteceu. No need to deny it. Não precisa negar. And the family was destroyed. E a família foi destruída. When my father-in-law lost his church, Quando o meu sogro perdeu a the igreja dele, largest church in the United States of America. a maior igreja dos Estados Unidos da América. When he lost his church, Quando ele perdeu a igreja, his son afterwards was found dead. o filho dele depois foi One encontrado son morto took drugs and overdosed. de overdose de drogas.
Now you gotta, this is real stuff. There's no hot air here, okay? When Roy lost his ministry, Quando o Roy, meu sogro, perdeu o ministério, his family fell apart. a família dele desabou. His son was on drugs, O filho dele virou drogado, was found dead in his foi encontrado apartment. morto no seu apartamento. My wife's 2 sisters A minha esposa tem 2 irmãs, walked away from God. as 2 irmãs dela desviaram-se. They are still away from God. Elas até hoje estão fora dos caminhos do Senhor. It's terrible to see. É terrível de ver isso. She began to struggle with her life. E My wife a began minha to struggle with esposa, her life. a minha esposa começou a ter lutas na vida dela. She began to struggle with her identity. Ela começou a ter lutas com a identidade dela. Now here I am, I'm preaching, I'm ministering, I'm traveling, while my wife is emotionally dying. E eu então estava viajando, pregando, ministrando, enquanto a minha esposa estava emocionalmente morrendo. Then we went through our divorce. E acabamos enfrentando um divórcio. Thank God today the Lord has healed my marriage. Graças a Deus, hoje o Senhor curou o meu casamento. But I'll tell you something. Mas eu vou dizer algo. In our case, the divorce was the best thing that ever happened to No us. nosso caso, o divórcio foi a melhor coisa que nos aconteceu. Now these pastors came to my wedding, Agora, esses pastores aqui, eles estavam no meu casamento, my second wedding, o meu segundo casamento, to the same girl. com a mesma garota. And the Lord has healed our relationship. He's healed my wife completely. E o Senhor curou o nosso relacionamento, curou a minha esposa completamente. But for 3 years, Mas durante 3 anos, it was very terrible. foi muito terrível. Now you listen to me, all of you preachers here. Agora, pregadores aqui, ouçam-me. You know, my wife and I just did not want to talk to each other, so we had the Lord's talk in our place. Eu e a minha esposa, a gente queria conversar, então a gente teve uma longa conversa. It was horrible. Foi horrível. It was a war. Uma guerra. And as a result of this divorce, it began to affect my spiritual strength. E como resultado desse divórcio, isso começou a afetar a minha força espiritual. Vocês estão ouvindo? My children began to suffer as a result. Os meus filhos começaram a sofrer como resultado disso. My own son had his challenges. O meu próprio filho enfrentou desafios. I have 1 son, 3 daughters. Eu tenho um filho e 3 filhas. Beautiful children and grandchildren. Lindos filhos e netos. But they were very angry, Mas eles estavam muito irados, very wounded. muito feridos. And you see your family fall apart. E aí você começa a ver a sua família desabar. I don't care who you are. Eu não me importo quem você seja. I don't care how strong you are. Eu não me importo quão forte você seja. When your family falls apart, Quando a sua família começa a desabar, it affects your walk with God. isso afeta a sua caminhada com Deus. It affects your prayer life. Afeta a sua vida de oração, It affects your hunger. afeta a sua fome. You begin to fight to survive. Você começa a lutar para sobreviver. You cannot focus spiritually when you're in survival mode. Você não consegue focar espiritualmente quando você está em modo de sobrevivência. Are you saying it just the way I'm saying it? Huh? How many understand what I said so far? Quantos aqui já entenderam o que eu disse até agora? But I would go and minister, Mas eu ia e ministrava and the anointing would come. e a unção vinha. It began to bother me. E isso começou a mexer comigo. I said, Lord, Eu disse, Senhor, why are you anointing me por que o Senhor está me ungindo when I'm fighting for my life? quando eu estou lutando pela minha vida? Well, at first he didn't really answer me, E aí, de início ele não me respondeu muito. but I began to see day by day.
Mas eu comecei a ver dia após dia the danger I was in, o perigo que eu estava, that my own life, que a minha própria vida, my own heart o meu próprio coração was fighting for survival. estava lutando pela sobrevivência. Yet I would go to a crusade E eu ia para uma cruzada or a service, ou um culto and God would use me. e Deus me usava. You know what I prayed one day? Sabe o que eu orei um dia? I said, Dear Jesus, Eu disse, querido Jesus, I know that you said in the scripture, eu sei que o Senhor disse nas Escrituras. many will come in that day saying, Lord, Lord, Muitos virão naquele dia dizendo, Senhor, Senhor. we have done mighty things in your name, and Fizemos- we've done wonders in your name, and you've said, I don't know who you are. Fizemos grandes coisas, maravilhas em teu nome, e o Senhor dirá a eles, eu não sei quem você é. Tears streaming down my cheeks. E as lágrimas escorriam pelo meu rosto. I looked up and I said, Dear Jesus, don't let me be one of them. E eu olhei para cima e disse, querido Jesus, não permita que eu seja um deles. Do you know what changed everything? Você sabe o que mudou tudo? When God began to visit my life, Quando Deus começou a visitar a minha vida, I'll never forget that. nunca vou esquecer isso. Are you preachers listening? Vocês estão ouvindo, pregadores? I got so low. I got so low. Eu fui tão baixo, So at the bottom, you know. bem lá no fundo. And I said, I will not go on another day. E eu disse, eu não vou continuar mais um I dia. am not going to preach another message Eu não vou pregar mais uma mensagem, unless you visit my life. a não ser que o Senhor visite a minha vida. I said, Lord, you have visited me Eu disse, Senhor, o Senhor já me visitou when nobody knew me. quando ninguém me conhecia. I want you to visit me again. Eu quero que o Senhor me visite de novo. And then I said, E então eu disse, just out of my heart, this isso, prayer came. essa oração veio do meu coração. I don't even know why I said it. Eu nem sei porque eu disse isso. I said, Eu disse, Dear Jesus, querido Jesus, even if you send me to hell, I will still love you. ainda que o Senhor me mande para o inferno, eu ainda te amarei. And I felt the touch of the Holy E eu Spirit. senti o toque do Espírito Santo. When I said that, Quando eu disse aquilo, everything changed. tudo mudou. I have discovered Jesus in a brand new way. Eu tenho descoberto Jesus de uma maneira completamente nova. And he began to restore my own life. E ele começou a restaurar a minha própria vida. That began to happen in 2011, to be exact. Isso exatamente começou a acontecer em 2011 And it's just been so remarkable. e tem sido tão marcante. That is what healed my family. Foi isso que curou a minha família. My wife looked at my face A minha esposa olhou na minha face and she grabbed my hand. e ela segurou a minha mão. She said, Benny, Ela disse, Benny, I see Jesus in your eyes. eu vejo Jesus nos seus olhos. Let's get back together. Vamos voltar juntos de novo. That's what changed it. Foi isso que mudou. That's what did it. You gotta understand. Você precisa entender isso. But I also learned Mas eu aprendi também the danger o perigo I was in. que eu estava. I also began to understand Eu também comecei a entender that the anointing on my office que a unção no meu ofício has nothing to do with the anointing on my life. não tem nada a ver com a unção na minha vida. That the anointing on my life is what sustains me. It's what keeps me. A unção na minha vida é o que me sustém, o que me mantém. It's what keeps the fire of God in my soul. É o que mantém o fogo de Deus na minha alma. It's that anointing in our hearts É essa unção nos nossos corações that we must nourish. que precisa ser alimentada,
cuidada. Now, I'm going to talk about both today because I Agora, think eu it's quero falar important. sobre as duas hoje, porque eu acho importante. You want God to anoint you, but I said, earlier, why? Você quer que Deus unja a sua What's vida, mas antes eu your perguntei purpose? por quê? Qual é o propósito? You must focus first Você primeiro precisa focar on the anointing in your heart. na unção que está no seu coração. That is the strength that carries your ministry. Essa é a força que carrega o teu ministério. Without the anointing in your life being strong, Sem que a unção na sua vida sendo forte, the anointing on your ministry is like a weight that you carry. A unção no ministério- And if you lose the anointing in your heart, the anointing on your ministry will crush your life. a unção no ministério é como um peso que você carrega, e se você perder a unção no seu coração, essa unção vai destruir na sua vida. You gotta say it again. If the anointing in your heart Se a unção no seu coração begins to weaken, começar a enfraquecer, the anointing that is